Você sabia que as mulheres e as meninas são as mais impactadas quando as soluções de saneamento são ausentes ou precárias? Se você quer saber mais um pouquinho sobre esse assunto, acompanhe esse vídeo até o final. Olá, meu nome é Bárbara, eu sou cientista socioambiental, mestre e doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos. E como o Dia das Mulheres foi ontem, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como funcionam as relações de gênero presentes no saneamento. Devido à divisão sexual do trabalho, muito pautada numa cultura ainda patriarcal, as mulheres são as principais responsáveis pelas atividades que acontecem dentro do domicílio. Dentre essas atividades, a gente tem aí ações relacionadas ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário. Apesar de reconhecido como direito humano, abastecimento de água e esgotamento sanitário e também previsto como Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o acesso ao saneamento nem sempre se dá de forma equânime. Sobretudo nas relações de gênero, há diversos estudos, principalmente internacionais, que remontam que as mulheres são as maiores impactadas quando as ações de saneamento são precárias ou ausentes, e também as responsáveis pelas atividades desenvolvidas a nível domiciliar. Em 2017, quando eu defendi o meu mestrado, eu tive a oportunidade de visitar 3 localidades rurais, onde eu pude ver de perto quão maior é a dificuldade para as mulheres quando as ações de abastecimento de água e esgotamento sanitários são precárias ou ausentes. No caso do abastecimento de água, por exemplo, as mulheres têm que se dedicar diariamente a caminhadas extensas, muitas vezes sobre sol forte, em locais distantes a fontes de águas comunitárias ou barreiros, para buscar a água necessária para o seu domicílio. Outro problema também são queixas de dores nas costas, nos braços, na cabeça, porque elas têm que voltar para os seus domicílios carregando muitas vezes baldes ou bacias de água muito pesados e que acaba desencadeando problemas crônicos na saúde das mulheres. Em relação às soluções de esgotamento sanitário, quando os domicílios não têm soluções próximas ou dentro das suas casas, as mulheres muitas vezes têm que recorrer ao uso do mato. Isso causa uma série de problemas, principalmente por causa da própria estrutura masculina e feminina, que traz maiores dificuldades ao uso do mato para as mulheres. Em uma das 3 localidades que eu visitei durante a elaboração do meu mestrado, as mulheres relatavam usar saias, uma curiosidade, porque segundo elas a ida ao mato ficava um pouco mais privada, se é que isso é possível. Então, se alguma pessoa passasse ou alguém as visse ali naquele momento, o corpo delas não estaria exposto. Na falta de banheiro dentro dos domicílios, muitas vezes as mulheres acabam tendo problemas no trato urinário porque elas têm que reter a urina por longos períodos, para que elas não tenham que deixar suas atividades ali no domicílio e ir a um banheiro que seja longe da casa. O período menstrual também é um momento delicado para as mulheres, porque na falta de banheiros em casa, elas têm que ir ao mato para fazer a troca ali dos absorventes. E muitas vezes esses absorventes não são como os convencionais, elas usam toalhinhas de pano que têm que ser limpas, para que não comprometam a higiene. Tanto pela pouca quantidade de água, tanto pela baixa qualidade dessa água. Quando a gente pensa numa estrutura sanitária, é importante ter em mente que ela deve ser adequada, privada, segura e perto do domicílio. São características importantes no caso das mulheres. Quando as mulheres têm que se dedicar a essas atividades relacionadas ao saneamento dentro do domicílio, muitas vezes elas acabam despenhando um tempo muito grande na realização dessas tarefas, o que acaba impedindo que elas se dediquem a outras atividades. Sejam elas atividades remuneradas fora do domicílio, atividades de educação ou até mesmo o lazer. Bom, para que essas soluções de saneamento sejam mais adequadas e equânimes, eu considero que são importantes 3 passos. O primeiro é a elaboração de mais estudos que demonstrem essa peculiaridade da relação mais estreita das mulheres com o saneamento e que eles sejam amplamente divulgados. O que leva ao segundo ponto que eu acho importante, que é a sensibilização de todos os gestores e formuladores de políticas públicas relacionadas ao saneamento e também dos marcos legais, para que essas especificidades possam, de fato, incorporar as políticas públicas. O terceiro ponto, que tem a ver com as políticas públicas, que elas devem realmente contemplar essas especificidades com diretrizes e estratégias mais específicas, no caso das mulheres, que contemplem as diferentes necessidades, para que aí sim elas possam ser mais inclusivas, mais efetivas e que não só reforcem esse papel de cuidadora das mulheres e gestora da água a nível domiciliar, como amplie a participação delas para outras esferas, como por exemplo, participação nos processos de decisão, das instalações sanitárias a serem adotadas nas suas casas e nas suas comunidades, etc.
Um exemplo de marco legal recente que considera as questões de gênero foi o Programa Saneamento Brasil Rural, lançado recentemente no final de 2019, construído por meio de uma parceria entre a FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, e a UFMG, onde reconhece o papel importante das mulheres, que as mulheres desempenham em relação ao saneamento e traz nas suas estratégias, diretrizes, medidas claras que possam guiar os futuros programas e projetos e ações de saneamento nas áreas rurais, incorporando as questões de gênero. Se você gostou do assunto e quer saber um pouco mais a respeito, na descrição desse vídeo tem um link que dá acesso a um texto bem completo sobre esse tema, disponível no blog do INCT, onde você também encontra a minha dissertação de mestrado, onde tem informações mais detalhadas sobre esse tema. Em setembro, nós teremos aqui no UFMG 2 conferências da IWA que vão tratar desse tema e alguns outros também muito relevantes. Espero que vocês tenham gostado da temática e desse vídeo. Até a próxima!